Olá, meus queridos alunos, professor Diogo Fortunato, trazendo para vocês a análise que eu falei que nós faríamos a respeito dos artigos. Todos os artigos que a gente for escrevendo, eu vou trazendo a análise para vocês. E eu vou começar por aquele que eu deixei o link lá nos stories. Eu vou estar fixando aqui, então, se você não viu, volta nos stories ou então deve estar na descrição do vídeo, se estiver assistindo em outra plataforma, não faz mal. A respeito daquele primeiro artigo que eu publiquei em 2018, lá na Revista Brasileira de Direito Público, lá no número 61. Eu vou deixar aqui o link, então, para vocês, quem quiser ler. E aqui, nessa primeira análise, eu queria trazer para vocês, para quem é aluno, para quem está na faculdade, uma motivação para vocês. Esse primeiro artigo meu, na verdade, foi uma transformação da minha tese, né, da minha redação de conclusão lá da graduação, antes de fazer qualquer tipo de pós-graduação, antes de entrar no mestrado. Isso é mostrando para vocês que quando a gente faz alguma coisa, eu sempre falo isso para os alunos, quando a gente faz uma coisa bem feita, alguém está sempre observando. Isso aqui abriu novas portas para mim, né? Então, às vezes eu vejo os alunos aí fazendo aqueles trabalhos bem rasos, assim, e não vê que se fizer ali uma coisa bem esforçada, depois vai poder transformar em um trabalho que vai poder ser publicado. Então, isso aqui é um exemplo desses, é trazendo um exemplo desses para vocês que, quando a gente faz as coisas, depois elas transformam. Então, o meu TCC da faculdade, lá em 2015, foi o princípio da presunção da inocência nas sentenças condenatórias recorríveis, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2017, né, tinha ficado bem bacana esse artigo e estava tendo muito, essa monografia, e estava tendo muitas modificações no STF a respeito de uma coisa que a gente chama de mutação constitucional. Ou seja, uma modificação, uma forma de interpretar a Constituição a respeito deste inciso 5º, lá do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do princípio da não culpabilidade ou do princípio da presunção de inocência. Então, foi um tema que eu trouxe a análise na monografia. Primeiro, a gente faz todos os estudos das sentenças condenatórias, as sentenças preventivas, as sentenças aí na hora da captura, né, dependendo. Então, depois que a gente faz esse estudo das sentenças, a gente vem analisando esse princípio da presunção de inocência. E acontece que na época que eu fui convidado para fazer essa publicação na Revista Brasileira de Direito Público, lá pelo professor Paulo Modesto, a quem eu devo o agradecimento, né, estava tendo modificações na política. No caso, na época, a gente estava tendo uma discussão do governo Dilma, do governo Lula, depois daquelas discussões da Petrobras, né? E depois a gente teve essa modificação, se o Lula seria solto ou não, em decorrência daquele princípio da não culpabilidade. Então acontece que a Corte Superior sempre muda o entendimento dela. E isso é porque aqui vocês vão estar vendo que é uma cláusula aberta. A gente tem inúmeras interpretações possíveis do que não será considerado culpado até o último trânsito em julgado. Então a gente faz todo um estudo, né? A corrente doutrinária, ela se divide basicamente em duas. Uma parte da corrente, a corrente mais garantista, ela vai definir, que é o que está sendo adotado agora no STF por questões políticas, lembrar sempre da influência política, influenciando nas decisões, como aconteceu no ano de 2023, de ano de 2022, então sempre tem esse jogo político influenciando o judiciário. Então, pela corrente mais garantista, a gente tem o quê? Que esse artigo 5º, que alguns chamam de princípio da inocência, a qual eu não me filio a essa corrente, e outros chamam o princípio da não culpabilidade, que é mais sui generis e mais geral, a qual eu faço parte. Para a corrente garantista, é o quê? Não será preso após o último trânsito em julgado. Não fala isso. Não será considerado culpado até o último trânsito em julgado. Porque a gente tem as prisões preventivas, e aí é claro que vai discordar, vou até marcar aqui meus colegas professores, o professor Lucas, a professora Marcela Iossi, que são colegas meus de trabalho, advogados, e atuam no penal, né? Então, é claro, a gente tem aí colegas que vão defender outro tipo de corrente,
mas o que importa é o respeito, a compreensão e o debate do tema. Tanto é que o STF sempre modifica esse tema. Uma hora interpreta de uma forma, outra hora interpreta de outra forma. Aqui no meu trabalho eu fiz um estudo que de 1998, que foi quando entrou a Constituição Federal, até o ano em debate, da época que eu publiquei o artigo, 2018, foi basicamente 5 modificações. 5 modificações de entendimento. Uma hora entendi uma coisa, aí depois entendi a outra, né? Então sempre está modificando. Essa é a corrente mais garantista, né? Que por esse princípio a gente tem um fundamento que só vai poder prender ali quem está sendo indiciado, quem está ali como réu, né? Só vai poder prender até o último trânsito em julgado. E esse foi o fundamento que o Lula pôde responder o processo em liberdade, apesar de todo o arcabouço que estava acontecendo da corrupção na época, que eu não vou entrar nessa discussão, é só para a gente discutir realmente o instituto da não culpabilidade. E para uma outra corrente mais restritiva, que vai estar ali visando mais o interesse público da sociedade como um todo, e não o interesse particular ali, no caso, o indivíduo, que muitas vezes vai poder ter maior periculosidade, mas a gente só vê que essas influências, só vai estar soltando os crimes de colarinho branco, que são os crimes praticados aí pelas pessoas de maior poder aquisitivo. Porque aquela pessoa ali, que é o marginalizado, que tem poucas condições de pagar aí os inúmeros recursos protelatórios que existem aí nas cortes superiores, não vai ser aquele bandidinho lá, né? Vai ser o bandidinho do colarinho branco. Então é uma discussão aí que ela entra em toda a estrutura aí da forma do direito brasileiro aí. Então, para essa corrente mais restritiva, a gente tem que a prisão seria autorizada a prisão preventiva ali durante o processo para aquele caso ali de um réu que esteja com maior periculosidade para a sociedade, para caso ele ofereça maior risco, como naquele caso da corrupção ali, que já estava se escondendo ali todos os patrimônios, já estava conseguindo disfarçar ali. Então, a gente tem essas duas correntes, foi mais ou menos essa discussão. Por isso que eu falo que o termo mais correto, e o que é, na verdade, adotado pela maior parte da doutrina, não é princípio da inocência, é princípio da não culpabilidade. Porque está falando, então, que o réu não será considerado culpado até o último trânsito em julgado. Até bater o martelinho, digamos assim. Só que tem, então, a corrente garantista, que fez essa associação indevida que não será considerado, que não poderá ser preso até o último trânsito em julgado. E a gente teve essa reviravolta, essa mutação constitucional que aconteceu, né? Que levou até hoje como que está a política aí brasileira, né? Respondeu o processo de liberdade, não vou ficar só citando os nomes aqui, porque é para a gente focar aqui na parte da discussão doutrinária e não da parte do jogo político. E com certeza, daqui a alguns anos no futuro, não houve modificação ali do artigo da Constituição, a redação está a mesma. O que vai acontecer que daqui a alguns anos, quando mudar o jogo político, quando mudar ali quem está assumindo ali o cargo, né, de presidência, quem está assumindo ali a parte política do executivo, vai estar influenciando novamente no judiciário, né? Então essa mutação está acontecendo aí há mais de 15, 20 anos, essa mutação que ela modifica a depender da política. E ela vai acontecer de novo. E é assim que eu deixei o finalzinho aberto do meu artigo, mostrando que ela ia modificar. Na época que eu escrevi, estava valendo a corrente restritiva, né? Veio à tona o caso da Petrobras, do governo Lula, e aí se tornou de novo a corrente mais aberta. O que aconteceu? Então soltou-se, respondeu em liberdade e ainda vai modificar de novo, vocês vão ver. Depois vocês podem voltar nesse vídeo aqui daqui uns 5, 6 anos e falar se teve e vai acontecer como aconteceu aqui. Né? Porque são aquelas cláusulas abertas que tem múltiplas interpretações, vai depender do tipo de jogo político, né? Então fica como lição final para os alunos aí das faculdades que estão me seguindo, que me acompanham nas minhas salas: faça trabalhos no final do curso bem feitos, que depois eles vão poder virar publicações para vocês, né? Para vocês verem, só por causa desse artigo aqui de 2018 que foi mais fácil para mim começar o mestrado, né?
mas porque quando a gente vai iniciar um mestrado, eles fazem toda uma avaliação de currículo. Não é tão fácil assim. E quando o mestrado lá, os coordenadores avaliam quem que está entrando no programa do curso, né? Além de avaliar o seu trabalho ali, sua proposta, se vai ser bacana o estudo que você vai fazer durante os 2 anos de mestrado, eles avaliam se você já é um cientista, se você já faz publicações. Então isso é muito bacana. Para os meus alunos aí, eu que estou publicando, eu sempre abro as portas. Eu vou trazer aqui artigos que eu publiquei em coautoria com os meus alunos. Então daí a importância de sempre fazer trabalhos aí bem elaborados, tá? Por exemplo, o que importa não é o número de páginas, mas tem muitos alunos que sempre me perguntam. Por exemplo, esse trabalho meu de conclusão da faculdade, ele ficou curto para mim, na verdade. Ali, ó, ficou com cerca de 70 páginas. Né? A minha especialização ali já foi para 200, agora no mestrado aí é mais ou menos 200. Então, o que importa não é o número de páginas também. Porque não adianta só você falar e não ter síntese ali, não ter conteúdo. O que mais importa é o conteúdo. Então foi isso aí, pessoal, trazendo para vocês essa análise. Eu fiquei devendo ela mais de um mês, mas foi hoje que deu tempo de gravar. Então faça trabalhos aí, ó, bem feitos e bem elaborados. E o link aí, se vocês quiserem ler na íntegra o artigo, vai estar na descrição do vídeo.